Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. No vídeo de hoje a gente vai comentar um capítulo de um livro muito interessante, que é uma psicografia, na verdade, né? O livro se chama As Dores da Alma. É uma psicografia do médium Francisco do Espírito Santo Neto e que tem como mentor o espírito Hamed. É um livro fabuloso, recomendo muito a leitura desse livro e eu queria comentar com vocês alguns trechos de um capítulo desse livro que eu repito, é um livro muito enriquecedor, de muita expansão de consciência. No capítulo Ilusão, Hamed vai dizer assim: as ilusões que criamos servem-nos, de certa forma, de defesas contra as nossas realidades amargas. Embora possam, por um lado, nos poupar das dores momentaneamente, por outro, nos tornam prisioneiros de uma irrealidade. Para possuir uma mente sã, é preciso que tenhamos a capacidade de aceitação da realidade, jamais fugindo dela. Quantas pessoas não vivem isso no dia a dia, não é mesmo? Quantas pessoas não fingem que não está acontecendo nada, fingem viver num mundo de ilusão, quando na verdade estão passando por situações que até seriam facilmente solucionáveis se elas estivessem dispostas a buscar uma solução. Nas terapias a gente costuma dizer que o problema nem sempre é o problema. Aliás, o problema quase nunca é o problema. Quando a gente traz alguma queixa na terapia, muitas vezes a gente percebe isso. Por trás, lá no subconsciente, a causa é algo completamente diferente daquilo que a gente acredita que seja. Isso é um tipo de ilusão. E isso acontece porque a nossa mente acaba maquiando, camuflando a efetiva causa dos problemas que nos acometem e que muitas vezes estão na origem dos nossos problemas. Hamed vai continuar dizendo assim: muitos de nós conservamos a ilusão de que a posse material proporciona a felicidade, de que o poder e a fama garantem o amor, de que a força bruta protege de uma possível agressão e de que a prática sexual dá uma integral gratificação na vida. Vamos lá, vamos falar parte a parte. A posse material proporciona felicidade. Será verdade? Essa realidade faz com que a gente valorize as diferenças, não é assim? Nós todos somos diferentes uns dos outros, temos características diferentes e isso são atributos que devem ser valorizados. No entanto, essa realidade faz a gente querer entender que a gente é diferente, mas sendo igual. Porque todo mundo tem que ter o mesmo carro, todo mundo tem que ter o mesmo aparelho celular, todo mundo tem que ter as mesmas roupas, frequentar os mesmos lugares. Então, há uma padronização naquilo que é o ter. Por que todo mundo tem que ser igual? Por que todo mundo tem que ter as mesmas coisas? Porque quanto mais consumo nós produzimos, mais a indústria se retroalimenta. E mais a gente cria necessidades. Quando a gente consegue pôr um bloqueio nisso e começa a olhar para dentro, a gente começa a perceber que boa parte daquilo que a gente tem, que a gente compra, dos bens materiais que a gente não possui para a gente. A gente possui para os outros. O professor Gretz, que é um palestrante muito interessante, ele tem uma frase que eu gosto muito. Ele diz assim: gastou o dinheiro que não tinha para comprar o que não precisava, para mostrar para quem não gostava. A gente funciona muito nessa lógica. Movidos por essa indústria e por esse comércio desenfreado, muitas vezes a gente vai atrás de coisas que a gente, de fato, não tem a necessidade. Ninguém precisa ter, mas ninguém, absolutamente ninguém, precisa ter o último modelo de iPhone. Porque se você pegar o iPhone mais antigão, com certeza você não usa 20% dos recursos que ele te oferece. Mas a indústria faz com que a gente queira cada vez consumir mais. Hamed então vai continuar, olha só, ele continua dizendo assim: o poder e a fama garantem o amor. Verdade? Poder garante alguma coisa? A fama garante alguma coisa? Será que
Se poder e fama garantissem alguma coisa, nós veríamos tantos casos de celebridades passando por dores da alma severos, por problemas psicológicos gravíssimos. Será que nós teríamos tantos viciados dentro desse segmento da arte e da cultura? Dor e fama não é garantia de absolutamente nada. Aliás, a única coisa que nos garante sermos íntegros e podermos lidar com as demandas da vida na matéria de uma forma serena, leve, tranquila, é o conhecimento interior. É saber quem você é, onde você está, para onde você deseja ir, quais são seus objetivos, seus propósitos, qual é a sua meta e, acima de tudo, qual é o legado que você quer deixar para essa realidade? Como é que você quer ser lembrado quando você não estiver mais aqui? Ter essa clareza de propósito de vida é o que nos garante conforto para que a gente possa lidar com as questões da matéria de uma forma mais serena e tranquila. Hamed continua aqui nesse pedacinho dizendo assim, de que a força bruta protege de uma possível agressão. De que a força bruta protege de uma possível agressão. Meu pai costumava dizer, depois que inventaram o 38, não existe mais tamanho. Você pode ser uma pessoa mais preparada para o combate físico. Diante de um adolescente, de uma criança com uma arma na mão, você pode muito pouco. Portanto, a força bruta não significa absolutamente nada. Mesmo porque, se você pensar bem, é razoável você presumir que você sempre poderá encontrar alguém mais forte, alguém mais astuto, alguém mais capacitado e mais preparado que você. Portanto, se há uma coisa que é certa, é que na truculência e na força não se tira vantagem absolutamente nenhuma, nunca. Hamed termina aqui esse parágrafo dizendo assim, a prática sexual dá uma integral gratificação na vida. A prática sexual dá uma integral gratificação na vida? Será mesmo? Será que a vida se resume a isso? Será que a vida se resume a ter encontros com pessoas e acabou? Se você teve a oportunidade de ter uma prática sexual com alguém que você de fato amava, você vai saber a diferença. A relação entre as pessoas, ela se dá exclusivamente, de forma integral, quando há uma conexão energética entre as pessoas. A energia é que faz a diferença. Não o sexo, nem as carícias, nem as estimulações, nada disso. O que faz toda a diferença numa relação é a energia que você consegue trocar com a outra pessoa. Essa energia vai retroalimentando as relações, as pessoas que compõem aquela relação. Isso é importante a gente ter em mente. Se você está com alguém cuja energia não bate, você sabe muito bem que aquela relação não vai funcionar. Se você está diante de uma situação como essa, pensa se vale a pena investir nesse relacionamento. Hamed continua aqui no livro As Dores da Alma, no capítulo Ilusão, dizendo assim, quase sempre desenvolvemos essas ilusões na infância com os nossos pais, professores, outros parentes, como sendo reais ensinamentos, quando, em verdade, não passam de crenças distorcidas de indivíduos que tinham o dinheiro, o sexo como divindades supremas. Isso é muito verdade, né? Boa parte daquilo que a gente acredita como sendo valores nossos, a gente acabou adquirindo a partir dos nossos encontros ao longo da vida com familiares, com amigos, com professores, às vezes até em função da classe social a que a gente pertence, da profissão que a gente resolveu abraçar. A gente é bombardeado de referências e de ensinamentos ao longo da vida que vão nos formando. E essas crenças que se estabelecem em cada um de nós, na grande maioria das vezes, não dizem respeito a nós. São valores que a gente acabou aprendendo ao longo da vida pela convivência com os outros. Pelos ensinamentos que a gente recebia, na grande maioria das vezes, lá na infância,
quando a nossa capacidade de filtrar as informações que adentram a nossa mente subconsciente ainda não estão plenamente desenvolvidas e, portanto, elas entram à vontade. Ter consciência disso é o primeiro passo para a gente conseguir superar, muitas vezes, limitações que nos acompanham vida fora. Hamed segue aqui dizendo assim, olha só, esse pedaço é muito interessante. Mesmo quando crescidos e maduros, sentimos medo de abandonar essas crenças. Não será fácil renunciarmos a essas ilusões, se não nos conscientizarmos de que a alegria e o sofrimento não estão nos fatos e nas coisas da vida, mas sim na forma como a nossa mente os percebe. Vou repetir. A alegria e o sofrimento não estão nos fatos e nas coisas da vida, mas sim na forma como a mente os percebe. Isso é muito verdadeiro. A nossa mente, ela vai captar as informações, ela vai receber os estímulos e ela vai registrar isso no nosso subconsciente. Uma vez registrado no subconsciente, aquilo pode dar origem a uma crença, que pode ser uma crença libertadora, potencializadora dos nossos comportamentos, mas, em boa parte das vezes, são crenças que nos limitam, que nos bloqueiam, que nos impedem de dar um passo adiante, de realizar as coisas que nós queremos realizar por medo, por insegurança, por acreditar que nós seremos julgados pelos outros, por acreditar que as pessoas estarão olhando para a gente, apontando o dedo para a gente. Quando, na verdade, isso está só aqui dentro. Na verdade, muito do que a gente imagina que está acontecendo do lado de fora, não está acontecendo lá de fora, só está acontecendo aqui dentro. Pensa nisso antes de você se limitar, antes de você se bloquear ante ao desejo de realizar alguma coisa que faz todo sentido para você. Não deixe de fazer as coisas por medo. Não deixe de fazer as coisas porque alguém vai julgar você ou porque você acredita que você vai estar sendo analisado pelos outros. Arrependa-se sempre daquilo que você fez. Não deixe para se arrepender daquilo que você não fez. Esse é o pior de todos os arrependimentos. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações. A gente aguarda você no próximo vídeo.